Sabia que a forma como você pensa pode estar piorando a sua vida? Sim, piorando a sua vida. Meu nome é Tiago Feijó, eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental e eu vim aqui para poder falar um pouco disso com você. A forma como você pensa pode estar piorando a sua vida e eu acho que a primeira coisa que você deve estar se perguntando é: que forma? Como assim a forma que eu penso? Eu trago isso para dizer que é comum nós pensarmos de forma disfuncional, que é o quê? A gente pega as situações do nosso dia a dia e interpreta elas cheia de viés. E esse viés normalmente irreal. A gente não utiliza muito uma contraprova para saber se esse pensamento faz sentido ou não, e eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para você pensar um pouco sobre isso. Imagina que você está conversando com uma pessoa num encontro ou com um amigo seu e você olha para essa pessoa e a pessoa tá te olhando, tá prestando atenção e você pensando: nossa, essa pessoa deve estar me achando muito chato. Esse tipo de pensamento é um pensamento disfuncional. Se chama leitura mental. Ou alguém que está prestes a fazer uma prova e começa a pensar assim: cara, amanhã, quando chegar a hora da prova, com certeza vai me dar branco, eu vou ir mal pra caramba, por mais que eu esteja estudando, não vai dar certo e tal. Isso é outro pensamento disfuncional, que é previsão de futuro. Por que eu digo disfuncional? Disfuncional é aquilo que é irracional e que não tem uma base, uma lógica. Por exemplo, você pensar no que o outro está pensando sobre você é meio que uma leitura mental. E a gente não lê mente, então é disfuncional. Ou você tentar prever o futuro do que vai acontecer na prova. A gente não prevê o futuro. Então, isso também é disfuncional. E eu falo isso citando esses exemplos comuns para dizer que todo mundo tem pensamentos disfuncionais. Mas à medida que a gente vai alimentando esse pensamento, ele pode virar algo muito danoso para a nossa vida. Por exemplo, imagina num relacionamento em que você está num relacionamento ruim, tudo, foi traído, ou traída, e vem esse pensamento de que, nossa, a pessoa me traiu, às vezes eu não estava sendo bom o suficiente, às vezes faltou alguma coisa, ou realmente a pessoa é muito ruim e tudo, e eu mereço isso, ou não mereço isso. E alguns desses pensamentos vão corroborando com uma crença que é: eu não mereço ser amado. Então, às vezes, poxa, eu só arrumo pessoa ruim, ou é aquela questão da galerinha que tem o dedo podre, né? Nossa, todo homem que eu arrumo é ruim e tal, não sei o que, não tem um que presta. Todas as mulheres são difíceis e tal. A gente vai criando umas regras, né, de mundo que são muito prejudiciais para a nossa vida. E esse tipo de pensamento pequeno, de uma situação isolada, quando a gente vai alimentando ele cada vez mais, ele vai se tornando uma regra. E essa regra, ela vai se espalhando a todas as áreas da nossa vida. Se eu sinto que sou uma pessoa que não merece ser amada, não vou conseguir talvez ter um novo relacionamento saudável, eu não vou conseguir ter uma amizade legal, não vou conseguir confiar talvez nessas amizades, talvez eu não vou conseguir me aprofundar em relações familiares até. Então, isso é um impacto, um pouco do impacto que um pensamento, né, quando ele tem muito reforço, quanto mais a gente vai dando vazão para esse tipo de pensamento, o como ele impacta em toda a nossa vida. Vou falar para você também que, Thiago, mas às vezes o cara traiu e tal, a culpa é dele e tudo. Beleza, concordo contigo. Mas esse pensamento tira muito a nossa responsabilidade. E a gente não tem e nunca vai ter um domínio sobre o outro. A gente não tem controle sobre as ações do nosso próximo. Seja um namorado, namorada, marido, esposa, seja um amigo, um filho, uma mãe, um pai. A gente não tem controle sobre as pessoas que são alheias a gente. E você falar que a culpa é somente dele é muito ruim, porque você tira de si toda a responsabilidade das coisas que acontecem com você. Então se eu fui traído, alguma coisa eu fiz e tal, não sei o que e tudo. Não, eu tô dizendo que às vezes se alguém faz algo para você e você tem essa mágoa e vai alimentando ela, vai alimentando ela, vai alimentando ela, aí já é uma responsabilidade que não é mais da pessoa. Concorda comigo? Que você tem parte dentro dessa mágoa, o tanto de tempo que você colocou energia nela e a falta de trabalho, de acolhimento que você teve consigo mesmo, a falta de realmente você olhar para isso que está te machucando e tratar. Por que eu falo do tipo de pensamento? Vamos pegar duas pessoas que foram traídas num relacionamento exatamente igual. Duas pessoas que passaram exatamente a mesma coisa e tiveram dois pensamentos diferentes. Uma pessoa ficou triste
teve todos esses pensamentos negativos de, nossa, realmente eu não mereço amor e tudo, minha vida nunca vai dar certo, todo homem que eu escolho, toda mulher que eu escolho dá errado e tudo. E a outra pessoa já tem talvez uma sensação de revolta. Poxa, eu não mereço isso, cara. Não mereço alguém que me trate dessa forma. E a pessoa vai se valorizando. E esse outro pensamento dela faz com que esse término sirva como se fosse impulsionamento para essa pessoa melhorar cada vez mais em todas as outras áreas da vida. Não sei se você já reparou, tem gente que termina um relacionamento e entra numa fossa assim que fica, meu Deus, acabou a pessoa. E a pessoa fica muito tempo ali. Tem gente que termina um relacionamento e explode. A pessoa fala assim, agora eu vou me dedicar na academia, vou fazer não sei o que no trabalho, agora eu vou estudar pra caramba, vou ler 20 livros por dia. E a pessoa começa aquela rotina de blogueira fitness e vai, e melhora em todos os aspectos. Eu digo isso por quê? Porque não é a situação que molda realmente o nosso comportamento. É a forma como a gente interpreta a situação. Tá bom, Thiago. Beleza. Você já falou como é que eu estou pensando, está dizendo que pode estar sendo de forma disfuncional, que está me prejudicando, está atrapalhando a minha vida inteira. E como é que eu posso fazer para mudar as minhas interpretações dessas situações que eu vivo no meu dia a dia? Primeira coisa que eu sempre falo, que seria até incoerente eu não falar, é terapia. Mas eu estou aqui também para te dar umas dicas do que a gente faz em sessão, para que você já possa ir trabalhando aí dentro da sua casa. A primeira dica, e é uma das mais difíceis, é você identificar esse teu pensamento, ou esses pensamentos que você vem tendo. Como assim identificar? Muitas das vezes a gente tem o pensamento, e como já é algo muito frequente, recorrente, e que a gente às vezes nunca parou para pensar nisso, nunca parou para analisar, o pensamento passa despercebido, e a gente vai alimentando várias crenças. Então, identificar ele é um processo um pouco mais complicado, mas é crucial para você mudar a forma como você está vivendo. Como é que você faz isso? Eu costumo dizer que as situações acontecem e depois delas vem a nossa interpretação, ou seja, o nosso pensamento. Depois do nosso pensamento vem a nossa emoção. E aí, por fim, nosso comportamento. Ou seja, alguém me traiu. Aí eu me sinto insuficiente, triste, sinto que eu sou a pior pessoa do mundo. E aí vem o sentimento, tristeza. E, por fim, o comportamento de chorar. Além de chorar, o meu outro comportamento é me comparar com a pessoa pela qual fui traída. Aí você vai reforçando esse pensamento. Isso vai virando um ciclo que acaba no que a gente já conversou. Estou trazendo esse modelo para vocês para que a gente consiga interpretar o pensamento, entender de onde é que ele vem. É muito mais fácil a gente identificar o nosso pensamento pelo nosso sentimento, pela nossa emoção. A nossa emoção, ela sempre é manifestada fisiologicamente. Então, se você está com raiva, a gente tende a sentir fisicamente raiva. Se você está ansioso, a gente também tende a sentir. Se você está triste, você chora. Na garganta a gente sente isso, aquele aperto. Se você está com medo também, a gente sente fisiologicamente todas as emoções. Então, uma forma de você identificar o seu pensamento é pegar essa emoção e perguntar para si mesmo: por que eu estou me sentindo assim? A partir daí, você talvez vai visualizar somente a situação. E aí, beleza, você vai fazer uma outra pergunta. E por que essa situação está me incomodando tanto? E ali você vai conseguir, talvez, identificar o teu pensamento. Uma das estratégias para fazer isso, para trabalhar isso de forma mais eficaz, é você pegar esses pensamentos e ir anotando eles. E as situações que trouxeram esse tipo de pensamento. E qual emoção que você teve com esse pensamento. Então, vamos lá, ver se você pescou. Identificar o pensamento a partir da sua emoção. E depois anotar qual era a situação, a emoção e o pensamento. A última dica que eu vou dar para vocês é fazer um teste de evidências. Lógico, toda situação é uma particularidade, tem várias formas de serem trabalhadas, mas estou trazendo para vocês aqui duas dicas bem legais para que vocês possam realmente, efetivamente, estar vendo algum tipo de melhora. E o teste das evidências ele é muito legal porque o que ele faz? Ele põe à prova esse pensamento, essa interpretação que você está tendo. Às vezes, se uma pessoa não te respondeu na hora, você pode estar pensando, caramba, essa pessoa perdeu o interesse em mim, ela pode estar querendo terminar comigo, ou caramba, tal coisa está acontecendo, e você não tem provas suficientes para comprovar esse pensamento. E o teste das evidências é justamente isso, você colocar num papel, colocar num bloco de notas, colocar em algum lugar quais são as provas, fatos, evidências que você tem de que esse pensamento ele é real e é válido.
Ah, Thiago, mas só a pessoa não está me respondendo já é uma evidência gigantesca. Sim, é uma evidência de muitas coisas. Do mesmo jeito que você pode estar falando, a pessoa não está mais interessada em mim, eu posso falar para você que a pessoa pode estar tomando banho. Você percebe como tem várias interpretações para a mesma situação e evidência? Quando a gente trabalha em evidência, a gente precisa de um conjunto, porque aí sim vai fazer mais sentido. E a partir dessas evidências você vai conseguir moldar o que você vem sentindo, interpretando e trabalhar realmente a forma com que você vem pensando hoje em dia. Viva no fato. Para de querer viver no si. O si é o quê? Se isso acontecer, se tal coisa falar, se tal pessoa disser isso, se tal coisa... Para de viver nessa incerteza. Vai buscar as evidências, vai buscar os fatos. Entenda seus pensamentos, trabalhe eles, filtre esses pensamentos e a partir daí eu tenho certeza que você vai começar a pensar diferente. Se você gostou do vídeo, já dá o like, se inscreve no canal. Se você não gostou, pode comentar aqui embaixo que você não gostou também. Compartilha com quem você acha que está precisando escutar um pouco sobre isso. E comenta aqui embaixo também se você vai tentar realmente seguir essas dicas que eu dei. Me fala se foram úteis para vocês também. E com certeza pode estar inspirando outras pessoas a trabalharem essa forma de pensar.